sempre me acompanhou uma sensação, né, no peito aqui de como, se eu fosse descrever assim de forma leiga, era como se o coração tivesse recebido uma dificuldade para bater, para ejetar o sangue ali, Uhum. sentir aquela pressão, aquele peso, mas sempre passava, né? Passava ali, durava no máximo 3, 5 segundos aquele desconforto e seguia. Até que isso começou a ficar mais frequente, né? E eu sempre fui diagnosticado quando sustentava essa taquicardia, né? Que seguida a isso vinha uma taquicardia. Uhum. E eu ia pro pronto atendimento, crise de ansiedade. Vai embora e Uhum. tal. Eu medicava ali, não me falava o que é que tinha medicado e ok. Até que um dia eu estava gravando, uma gravação tranquila, né? Para não falar assim, eu tava nervoso e tal. Gravação Uhum. tranquila. Eu sinto a extrasístole, né? Opa, tá, mas vai Uhum. passar. Continuei o meu trabalho, achando Aham. que, né, ia passar, tava acostumado já. Não passou. Mas o meu foco era terminar a reportagem, né? Depois eu Sim. cuidava de mim. Só. À vontade. Inclusive, eu lembro desse dia. Você fez uma postagem, uma foto no. E aí, Isso. só de ver a foto, você estava acordado, já comecei a pensar o que podia No ser, que poderia né? Eu já fui ser, né? pensando uma coisa um pouco mais tranquila, que não fosse algo ameaçador. Eu vou Sim, explicar mais sim, pra frente, sim, quando for exato. E oportuno. aquela foto eu acho até que foi não sei se foi a minha esposa ou o Gabriel que tirou e tal. Enfim, e aí eu falei, tá, vou terminar essa reportagem aqui, tranquilizar o consumidor e tranquilizar a minha esposa, a equipe, enfim, mas eu vou precisar de ir para pronto atendimento porque o negócio não tá muito bom. E ali eu já sentia que eu tava realmente taquicárdico, há um tempo já, frequência respiratória alterada e Uhum. despedi do consumidor e falei, eu só me lembro de falar assim, ter falado assim, vamos para unidade de Pronto-socorro. atendimento e tal. 18 minutos foram o tempo que eu gastei, os minutos, né, que eu gastei, Uhum. do local até o pronto atendimento. Doutor, quando eu desci, a minha visão já estava escurecida, né, desci do carro, a visão já estava escurecida e ali eu tenho uma memória assim, um pouco esparsa, mas eu sei que no totem já de atendimento, colocaram o monitor, já segui atendimento médico, tal, emergência, beta bloqueador. Foi feito o eletrocardiograma no momento, né? E ali o intensivista que estava me atendendo, ele falou: olha, isso aqui não é crise de ansiedade, você vai ter que procurar um cardiologista e tal. Resumo da história. Eu passei recentemente por um procedimento, uma ablação. Eu gostaria até que você explicasse para o público do que se trata. E uma das hipóteses diagnósticas, antes do estudo eletrofisiológico, era que eu pudesse ter um flutter atrial ou aquele outro que eu te falei, que eu esqueci o nome agora, que era. Uma TRN, será? Não, via acessória. Via acessória. Isso, a via Tá. acessória. Durante o procedimento, descobriu-se então que não era uma via acessória, mas era um flutter atrial. Te pergunto então agora, explica pra gente o que é isso que eu. Pode ser isso que eu passei, o que é o Sim. flutter atrial, enfim. Não, claro, vai ser um prazer explicar, finalmente resolvendo aí o mistério, né, Isso. da questão de saúde do Ben Mendes, que preocupou a todos nós. Mas, então, né, você tinha falado sobre as entidades mais comuns na cardiologia. Uma delas, né, se der tempo a gente vai falar sobre outras depois, mas uma delas é esse grupo que ele é denominado de arritmias, né, uma denominação um pouco mais geral, né, dentro desse grupo tem vários tipos, né, que basicamente é quando o coração foge do ritmo normal e ele começa a bater de modo descompassado. E dentre as arritmias, nas muitas delas, a que você teve, né, você já me adiantou, Uhum. foi um flutter atrial, no caso, né? Você até me falou, comentou agora que desde jovem já tinha alguns sintomas que eram passageiros, às vezes o pessoal interpretava como uma questão de ansiedade. Assim, é muito difícil a gente falar, né, agora no futuro, depois de ter Uhum. visto tudo, o que de fato foi naquela Sim. época, sabe? De fato, tem fatores hereditários que contribuem para a pessoa ter isso, mas também tem outros, por exemplo, algum distúrbio na tireoide, às vezes a pessoa tem um histórico de pressão alta, a pessoa que é diabética, obesidade, inclusive, por exemplo, uso de álcool e tabagismo, tudo isso é fator de risco para a pessoa ter uma arritmia desse tipo, tá? Sim. Além da idade também. Que com o Uhum. passar do tempo o coração não fica com a mesma morfologia, né? Ao longo dos anos, depois de tanto trabalhar, digamos Uhum. assim, suportando a carga de pressão, muda um pouco a conformação do coração e pode predispor de acontecer uma arritmia dessa, sabe? Então é difícil falar da parte passada. Sim. Agora, né, explicando aí como é que funciona essa questão da arritmia. Só relembrando, você estudou isso recentemente, Uhum. né, mas
Muitas pessoas também já viram isso na escola. O coração é um músculo, é um órgão formado por uma musculatura um pouco mais específica do que as outras, chamada de miocárdio. Ele, além dessa parte muscular, tem alguns outros tecidos específicos também. Tem a parte das válvulas e a parte que é responsável pela condução do estímulo elétrico, que é a parte que faz o coração contrair, né? E para isso precisa de uma sincronia, né? Ele é dividido em 2 átrios na parte superior e 2 ventrículos, sendo que os ventrículos são os responsáveis por levar o sangue para o resto do organismo. É como se fosse a bomba, né, digamos assim, dentro do nosso organismo, fazer o sangue circular. São maiores, mais robustos. São né? mais robustos, a múscula é um pouco mais espessa, a musculatura. Enfim, é o que acontece no seu problema. Nessa parte do tecido elétrico, ele é meio que programado para disparar em uma determinada frequência. E é uma frequência, inclusive, que é adaptativa. Por exemplo, se você precisar fazer uma corrida, se você estiver numa situação que precisa fugir ou tiver sobre alguma emoção mais forte, ele precisa disparar. E vai ter outras, por exemplo, quando você estiver durante o sono, que vai reduzir a frequência, justamente que o corpo vai estar em um estado de relaxamento maior. Então, esse é o jeito certo de funcionar. Normalmente vai funcionar de 60 batimentos a 100 por minuto. Isso tudo controlado pelo próprio coração. Isso, Né? Sem conexão. Exatamente. Tem uma parte específica do coração que é feita para gerar o estímulo elétrico nessa determinada frequência. Sim. Ela é adaptativa porque ela também é inervada. Você ia falar da parte do sistema nervoso central, Isso. né? Porque é assim que ele vai ver, por exemplo, se você está numa situação de perigo, né, num estresse, os órgãos se comunicam. Sim. Então, tem essa comunicação, cérebro, coração, e o coração, essa parte elétrica, para o restante da musculatura. Certo. No caso, por exemplo, da sua arritmia, é um problema justamente na parte elétrica do coração, nessa parte que eu estou comentando. É como se acontecesse um loop, como se o circuito elétrico fizesse alguns ciclos, né? Tem um determinado momento. Acontece sim. Existe um pouco de coincidência também do momento. Acaba do potencial de ação, que a gente chama, né? Essa eletricidade é formada com um movimento de íons, de dentro para fora da célula. Pode acontecer de, no momento, coincidir da passagem elétrica justamente no momento que a célula não estava preparada de modo adequado. E isso gera um loop nesse circuito elétrico e faz o átrio do seu coração, que são a parte superior, que eu expliquei lá no início, bater de modo desregulado. Vai disparar os batimentos. E aí vai atrapalhar um pouco a saída do sangue do átrio para o ventrículo, e aí pode ter sintomas que você falou. E aí quem deveria controlar isso? O nó sinoatrial ou o átrio ventricular? O nó sinoatrial, ele dispara. O átrio ventricular, ele impede. O átrio ventricular é como se fosse um pedágio ali no meio do caminho, um quebra-mola, vamos dizer assim, para o estímulo manter a sincronia, que o átrio tem que bater primeiro, o ventrículo depois. Tem esse atraso ali no meio. Mas pode acontecer esse tipo de problema. O átrio não vai mandar o sangue de forma adequada para o ventrículo. Tem gente que não sente nada, por incrível que pareça. Tem gente que tem isso e não vai perceber nada. Normalmente pessoas mais idosas, com outros problemas de saúde. Mas vai ter outros que pode ter fraqueza, pode ter essa questão. Você chegou a desmaiar ou não? Quase, tá? Quase. Eu não cheguei, mas... Você chegou a quase. Mais 2 minutos, eu acho. Pode acontecer também, Sim. escurecimento da visão, às vezes a pessoa sente aquilo que a gente chama de palpitação, a situação do coração disparado. Tem gente até que dor no peito pode sentir também. Então é bem variado o quadro clínico. Justamente pelo ventrículo não conseguir bombear o sangue de modo adequado. Nesses casos, já quer falar do tratamento? Então, aí eu ia te perguntar isso, porque, então, ao longo da minha vida, o meu histórico, né, clínico, mostrava que o coração mesmo, ele conseguia ali depois tomar o seu próprio sistema de impulsos, né, tomava o controle de volta, regulava. Neste dia, então, e depois teve outro de novo, antes da ablação teve outro. Eu acho que ia estar tendo até hoje se eu não tivesse feito o procedimento. Mas, então nesse dia sustentou, ou seja, o próprio sistema elétrico do coração não conseguiu retomar, né? O que poderia acontecer com o paciente, o que pode acontecer com o paciente se sustentar por muito tempo, e porque só reverteu com beta-bloqueador, né? Se eu não tivesse recebido o socorro adequado, em tempo adequado, quais poderiam ser as consequências? A principal questão é esse risco de ter um desmaio, de ter alguma coisa do tipo. Por exemplo, um desmaio, às vezes você cai, machuca, às vezes você está dirigindo no trânsito, seria mais um risco inerente a isso, sabe?
Um risco mais imediato, por exemplo, à vida, até que já não entraria muito no caso, né? A não ser que a pessoa tenha outros problemas do coração. Vamos supor que ela Sim. tenha alguma artéria ali que já está um pouquinho entupida. Se o coração estiver fazendo mais esforço, pode desencadear, né, um problema um pouco mais sério. Mas no caso, por exemplo, no seu caso, seria mais a questão dos sintomas e esse risco de ter uma fraqueza e poder levar um prejuízo maior, sabe? Ok, entendi. E o desmaio, então, é justamente pela perfusão prejudicada. Exatamente. O sangue fica mais parado, digamos assim, na Uhum. parte dos átrios. Inclusive, a gente pode abordar isso numa das partes do tratamento medicamentoso, né? Às vezes precisa Uhum. usar Então vamos falar anticoagulante. sobre isso, o Podemos tratamento. falar. Ó, o tratamento. Normalmente, o tratamento de início, né, quando a pessoa está sintomática, é fazer uma cardioversão. Deve ter sido o que foi feito em você lá no pronto-socorro. Sim. Chegaram a fazer um choque, Não, mas, foi mas com foi, remédio. foi com o beta-bloqueador e outro lá que eu não me Deve lembro. ser a É, miodarona, que é um remédio. acho que é. Você pega leão? Possivelmente. Não, esse não. Esse é um antiarrítmico. Ok. É que a cardioversão também pode ser Sim. feita com remédio. Tem dois tipos, dois Sim. modos de fazer. Normalmente o pessoal usa mais a elétrica, às vezes Uhum. usa um conjunto das duas. Pode ser que quando vai fazer a elétrica, a gente inicia dando medicamento para aumentar a chance da hora que a gente der o choque nessa cardioversão elétrica, como se fosse uma espécie de um choque que a gente dá no tórax do paciente. Sim. Claro, tem o jeito certo de fazer, tem uma programação lá da amperagem que vai usar, Sim. etc e tal, mas como eles dão uma medicação antes para aumentar a chance de reverter o quadro, Uhum. pode ser que a pessoa já reverta no remédio. Ok. E aí não precisa dar esse choque nem nada. Sim. Que é um choque também, a pessoa vai estar sedada, né? Não vai Uhum. sentir Então não nada foi o meu caso. disso. Chegou, Não foi o reverteu lá seu com. caso. Acabou revertendo com medicação, que é Sim. muito comum também Uhum. e é esperado, né? Pela sua idade, Sim. né? Seu coração, eu não cheguei a ver exames, mas acredito que não tem nenhum problema, por exemplo, morfológico nele. Não tinha, fiz todos. Não tinha. Isso. Exames bioquímicos também sem alteração Exatamente. nenhuma. É um caso assim que a tendência é de reverter é mais fácil. Sim. Agora, a pessoa, por exemplo, que já infartou antes, que tem uma insuficiência cardíaca, que o coração já tem outro formato, o tecido já mudou um pouco, naquele tecido que eu falei que era mais muscular, às vezes já tem um pouco de cicatriz ali, nessa pessoa às vezes é mais difícil, é um pouco mais desafiador. Então, vamos lá, cardioverteu. A gente vai olhar, a pessoa vai estar monitorizada, que a gente chama, tem um monitor que vai mostrar o ritmo da pessoa. Normalmente, imediatamente, já volta para o ritmo normal, só que a gente tem algumas preocupações, né? Inclusive, acredito que você chegou a tomar um remédio anticoagulante, Tomei precisou... da ablação, Isso, pois por é. 60 dias. Alguns casos a gente precisa justamente porque essa arritmia, como o sangue fica um pouco mais parado, entre aspas, no átrio, né? E pode formar ali um trombo, né? Que é quando o sangue fica um pouco mais parado e coagula. Trombo é Sim. tipo sangue coagulado. Uhum. E esse coágulo, né, eventualmente pode chegar no ventrículo. O ventrículo é mais vigoroso e joga o sangue para o resto do corpo. Pode jogar, inclusive, para o cérebro, Sim. que é o maior risco. E, nesse caso, a pessoa teria um AVC. As doenças andam muito juntas, né? Mesmo o AVC sendo da área da neurologia, é uma doença cerebrovascular, que a gente chama. Então, tem tudo a ver com a parte do coração também. No pulmão também pode dar um tromboembolismo ou não? No Não chega. pulmão é um pouco mais difícil, porque normalmente, né, esse trombo vai sair do ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo vai para a aorta, Uhum. exatamente. Não é muito comum ir para a parte do pulmão, não. Além disso, existem outros remédios também que a gente pode dar. Você citou aí o beta-bloqueador. Para quê? Para o coração ficar num ritmo um pouco mais controlado. Ritmo não, frequência mais controlada, porque é diferente. O que o Ben teve foi uma arritmia. Né? Às vezes é difícil explicar, mas é como se a gente pensasse numa música. A frequência do coração, vamos supor, está 60 durante ali uns 5 minutos, está Sim. mantendo a mesma frequência. Ah, você correu, subiu para 100, mas não tem nenhum problema, só aumentou a frequência. O ritmo é o mesmo. Sim. Agora, quando, por exemplo, pensando aí na música, começa a desorganizar, né, os instrumentos já não estão mais combinando um com o outro, aí é o que a gente chama de uma arritmia. Sim. Uma hora bate num determinado segundo, dá uma pausazinha, bate de novo, aí bate várias seguidas, fica uma coisa totalmente descoordenada. Então, a frequência seria o intervalo de tempo entre um batimento e outro, constante. Constante, Ok. exatamente. E o ritmo é esse descompasso. Esse descompasso. Ok, ou Inclusive, compasso. por exemplo, vai ter problemas, a pessoa vai estar lá com a frequência de 200, às vezes por algum outro
uma arritmia. A gente chama Sim. de arritmia, mas Uhum. aumenta a frequência. Sim. Mas não vai estar descompassado, igual você Certo. está falando.